Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre o STF, que se viu na necessidade de responder ao caso lá do Congresso americano, né? Isso é sempre bom, por mais que eles responderam, lógico, criticando, dizendo que as respostas não estavam completas, que tem tudo fundamentação e não sei o que lá e coisa e tal, mas eles reconheceram que aquelas ali são as ordens do STF mesmo, né? E se deram a dignidade de responder ao Congresso americano. Estão preocupados, sabem que deu ruim, né? E sabem que não podem fazer muita coisa quanto a isso. Os esforços todos agora estão em conter os danos aqui no Brasil. É isso que eles estão tentando. Vamos entender o que está acontecendo aqui e as possíveis respostas disso aqui no Brasil. Essa notícia foi sugerida por Peter Gordox. Usem o FitLadder e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o STF se manifestou com um documento revelado lá pela Câmara Americana e eu achei surpreendente, porque né, o Barroso não tinha falado que essa página já foi virada, que isso já acabou. Pois é, não, meu amigo, não acabou não, isso está só começando, ainda vai sair muita coisa disso daí ainda, né? É verdade, não é um processo rápido, não é que vai se resolver tudo amanhã, mas esse processo está começando agora, é o que eu falo para vocês, né? É o processo da ditadura, a ditadura começa, os caras se colocam como salvadores da democracia, estamos salvando as instituições brasileiras e coisa e tal, mesma coisa que os milicos fizeram em 64, dizendo que estavam salvando do golpe comunista, que ninguém sabe se ia ter golpe comunista mesmo. O golpe de Bolsonaro, a gente sabe que não ia ter golpe de Bolsonaro mesmo, porque as Forças Armadas não iam embarcar, não tinha chance nenhuma, Bolsonaro não queria golpe também, sabia que não seria bom para o Brasil, então no final das contas não ia ter golpe nenhum. Mas é sempre assim, né? Os ditadores usam essa desculpa de que ia ter um golpe, e aí eles dão o golpe deles, né? É a mesma coisa de 64 que está acontecendo agora, e isso tem um processo, como eu já expliquei para vocês, começa com o cara saindo da Constituição para proteger o sistema. No caso dos militares, eles criaram lá o AI-1, AI-2 e não sei o que lá, que né, sacaneou a coisa toda. No Alexandre de Moraes, ele simplesmente ignorando a Constituição e dando ordens aleatórias, sem ter lei nenhuma de base com isso. E o que acontece? Toda vez que se critica isso, o ditador ele nunca se vê como um ditador, né? Ele se vê como salvador da democracia, ele está salvando a democracia. Eu sou o herói, eu não sou o vilão, né? Demora um tempo até a sociedade digerir essa coisa e perceber que não, ele é o vilão mesmo, né? Em algum momento isso acontece. A gente já está vendo acontecer, já está vendo alguns jornais olharem para isso e, cara, realmente, né? O Alexandre de Moraes tem uma certa pinta de vilão mesmo, mas não tem nem pinta de mocinho nessa história. Não sei de onde é que a gente tirou que ele era o salvador da democracia e coisa e tal. Enfim, o STF se viu obrigado a responder a esse documento e a resposta foi que, olha só, todas as decisões tomadas pelo STF são fundamentadas como prevê a Constituição e as partes e as pessoas afetadas têm acesso à fundamentação. Segundo eles estão dizendo, o documento divulgado não trata das decisões fundamentadas que determinam a retirada de conteúdos de perfis, mas sim de meros ofícios enviados às plataformas para cumprimento da decisão, né? Só que isso esbarra no ponto de que as partes também não têm acesso a essa fundamentação, né? A gente já viu isso com várias pessoas que foram censuradas, cujos advogados entraram lá no STF e cadê a informação? Não pode, é tudo sigiloso, é tudo proibido, nada tem acesso a nada, ou seja, é mentira o que o STF está falando aqui. Eles estão tentando salvar a cara, dizendo que tem fundamentação, mas não tem. E como é que eu sei que não tem fundamentação? Pode ter alguma coisa escrito lá, uma justificativa escrita? Até pode. Só que não tem como fundamentar, porque fundamentação acontece na lei. E não existe lei que permita o STF tomar esse tipo de medida no Brasil. Não existe. A censura é vetada pela Constituição Federal. Você pode até, em tese, se for um crime de calúnia, injúria ou difamação, colocar uma punição, obrigar a retirada do ar de uma matéria, mas nunca o bloqueio de um perfil. O bloqueio de um perfil é algo que não existe nenhum precedente entre as leis brasileiras, e ao contrário, né? Existe o Marco Civil da Internet explicitamente falando que é proibido censurar perfis na internet. Então, com certeza, não são fundamentadas as decisões.
É lógico que o Alexandre de Moraes disse lá, não, porque isso daí é baseado numa lei que tem lá o Código Eleitoral, que é proibido não sei o que lá nas eleições, não pode fraudar as eleições e não sei o que lá, e a fake news é uma fraude, então eu embasei nisso daí. Mas é aquele caso que eu falo de hermenêutica pentadimensional tirada do cu, né? Porque no final das contas não tem essa ligação que ele está falando, não tem nenhuma prova, ele não fundamentou na decisão como que essa fake news corrompe a eleição, como que ela atrapalha a eleição. Não atrapalha, é o que eu falo para vocês, fake news sempre existiu, toda eleição teve notícia falsa, em toda a história do mundo sempre teve notícia falsa, notícia verdadeira, sempre teve confusão informacional em eleição, faz parte do processo. Infelizmente, algumas pessoas vão acreditar, mas a maior parte das pessoas é capaz de ver as várias alternativas ali, ver a contra-argumentação aquilo e tomar a decisão correta. Então é besteira esse negócio de dizer que fake news, que notícia falsa por si só invalida a eleição. E mesmo isso não justificaria você derrubar o perfil. Você pode tirar aquela notícia, você pode proibir aquela notícia, mas de maneira alguma poderia bloquear o perfil da pessoa, impedindo ela de falar qualquer coisa que seja, né? Então o fato do STF ter respondido mostra que eles sentiram, que eles viram o problema, eles sabem que estão com problema, e chega a ser engraçado, porque olha só como é que ficou ridículo o pessoal aqui, a Raquel Landim da CNN, olha só o que ela fala, chega a ser engraçado, cara. Ela diz, não, a Polícia Federal está pronta para cumprir as execuções demandadas pelo Alexandre de Moraes, vão mandar prender o Elon Musk, prender os congressistas americanos, o Biden vai para cadeia, vai entrar todo mundo no inquérito das fake news e coisa e tal. Não, eles têm alguns problemas com isso. Vê se não é engraçado. E eu já chego com um bastidor exclusivo para vocês. Como é que tudo isso está sendo recebido dentro do governo federal? Quais são as reações? Vem cá que eu te conto. A Polícia Federal está pronta para cumprir eventuais decisões do ministro Alexandre de Moraes sobre o vazamento das decisões dos inquéritos das milícias digitais pelo... Detalhe, não foi vazamento, né? Foi um relatório oficial do Congresso americano, meu amigo. Vazamento é o caramba, foi o Congresso americano liberando as informações porque viu aquilo como absurdo. Então não é vazamento aquilo ali, né? Mas enfim, ok, né? Tá tratando como um vazamento aqui. Decisões dos inquéritos das milícias digitais pelo Congresso americano, mas vê dificuldades. Foi o que eu apurei. Segundo fontes do Ministério da Justiça, seria necessária uma cooperação internacional, o que é complicado porque envolve o legislativo dos Estados Unidos. Diplomatas do Itamaraty também explicam que não é possível acionar o governo Biden por se tratar de um ato de um outro poder. São poderes independentes, me disse um diplomata. Viu? São poderes independentes, me disse um diplomata. Minha filha, chama-se democracia, chama-se república. Aqui no Brasil o conceito tá meio caído de moda, né? Porque o Xandão manda em tudo, não tem esse negócio de não que não pode. Como não pode? O Xandão manda a ordem e pode, pô. Não, mas não, em tese não pode calar deputado, porque o deputado tem imunidade parlamentar. Foda-se, o Xandão vai lá, manda, bota a ordem, cala o parlamentar, prende o parlamentar, 9 anos de cadeia, porque falou uma coisa que o Xandão não gostou, né? E lá em país sério é diferente, tem independência de poderes, não dá para chegar, tio Biden, ajuda aqui, né? Não dá isso, né? Cara, eu fico imaginando, o pessoal da esquerda tá muito fudido, cara. Vamos continuar que tá engraçado isso. Diplomata. No Ministério da Justiça também há dúvidas se houve efetivamente uma quebra de sigilo das decisões de Moraes. Não houve, né? Porque, de novo, é o que eu falei, foi um relatório do Congresso americano acusando o Alexandre de Moraes de fazer coisas erradas. Isso daí é uma denúncia. Isso é algo que está começando lá nos Estados Unidos, né? Muito pior que vazamento. Vazamento é se alguém vazasse. Eu achei que eles iam fazer um vazamento. Não, foram muito além disso, né? Por parte do Comitê de Assuntos Judiciários dos Estados Unidos, já que foram divulgadas apenas as ordens para a retirada dos perfis e não informações sensíveis do inquérito. Porque não tinha, né? Eles divulgaram tudo que chegou para o Twitter. Ou seja, aqui já é o STF dizendo, não, eu não vou fazer nada porque não divulgaram informações sensíveis do inquérito. Não, você não vai fazer nada porque você não tem o que fazer, meu amigo. Você tá num checkmate, tu tá numa roubada, não tem para onde ir, beco sem saída. Aí eles estão falando, não, porque na
verdade não divulgaram coisas confidenciais e coisa e tal. Se o Elon Musk tivesse feito do jeito original, tivesse ele divulgado as ordens, rapaz, já estava no inquérito, prisão pedida, X cancelado no Brasil. No final das contas, o STF voltou atrás lindamente, né? Ou seja, viram que não tem o que fazer. Aliás, outra notícia que é muito engraçada, outra fala do Alexandre de Moraes que pegou muito, foi essa questão de, não, que eu era feliz mais atrás, né? Aí entrou a turma do Ajuda Alexandre de Moraes, a turma de suporte ali, a Relações Públicas da Natuza Neri, falando sobre, eu também era feliz antigamente. Olha só que palhaçada ridícula isso, olha só. E você, era feliz e não sabia antes das redes sociais? Não, eu sou mais feliz agora, eu gosto das redes sociais, né? Mas deixa ela falar aqui, vamos ver o que ela diz de errado. Eu posso dizer que era sim, talvez um pouco mais feliz, porque pelo menos eu tinha mais tempo para fazer outras coisas, para ali... Ô, Natuza, já ouviu falar em desligar celular? Você pode desligar o celular, cara. Você não precisa ficar nas redes sociais, não. Você pode fazer o que você quiser. Pode aí curtir flores, ler livro. Ninguém tá proibido de ler livro, não, Natuza. É perfeitamente razoável. É só você desligar o celular, desliga o Wi-Fi ali, pronto, e vai ler o livro, vai fazer o que você fazia, bater papo, não sei o que lá. Que história é essa, né? A rede social só acrescentou, não tirou nada da gente, né? Quem não gosta da rede social era justamente o pessoal que gostava de censurar as pessoas. Era muito mais fácil censurar antes, né? O Mussolini gostava da época antes das redes sociais, o Hitler gostava da época antes das redes sociais, Pol Pot gostava, o Stalin gostava. Olha só, o Putin gosta tanto da época antes das redes sociais que mandou cortar um monte de coisa lá na Rússia para o pessoal não falar coisas que ele não gosta e coisa e tal. Na China também, o pessoal lá, os comunistas de lá também, gostavam muito mais da época antes das redes sociais, botaram um firewall enorme para proibir as pessoas de conversar as coisas. E detalhe, não funciona, tá? O pessoal continua conversando do mesmo jeito, continua xingando Xi Jinping, usando o nome codificado para xingar ele, usando VPN e continua do mesmo jeito. Ou seja, isso mostra que é inútil. Essa luta que vocês estão lutando contra moinhos de vento, não tem como, a tecnologia ela anda para frente. Esquece esse negócio, de como era bom, o meu Fusquinha 1.3 era tão melhor que meu carro elétrico atual. Amigo, esquece, passado, não tem como mais voltar, já era, né? Isso lembra muito aquelas idiotices daquele pessoal que fala, não, eu devia ter nascido na Idade Média, e aquela época que eram homens de verdade, coisa e tal, que as coisas funcionavam. Meu amigo, se tivesse nascido na Idade Média, o mais provável é que tinha morrido na infância. Não tinha chegado nem aos 5 anos de idade, porque a verdade é que a maior parte das crianças naquela época morria antes dos 5 anos de idade, né? E os que sobreviviam, cheio de problema, meu amigo, com 30 anos você não tinha mais dente, se você não conseguia, precisava de óculos para leitura igual eu preciso, acabou, meu amigo, tu é cego, não tem esse negócio não, né? Enfim, esse pessoal que fica glorificando o passado, esquece, meu amigo, a coisa para frente, sempre é melhor para frente, né? Mas enfim, ficou ridículo isso aqui, ela falando, não, porque eram felizes tentando ajudar o Alexandre de Moraes nessa história aqui. Pô, filha, desliga a internet, porra, ninguém tá te impedindo, não. Aliás, vai ser até um favor que você faz pra gente. Aí, em determinado momento, ela fala que não tinha fake news, olha só. Ligar para as pessoas, hoje eu mando só uma mensagem. Ué, por que você não liga para as pessoas? Pode ligar para as pessoas. Tinha mais tempo de ler, por exemplo, porque eu não ficava tão presa assim nas redes sociais e não tinha fake news, né? Não tinha fake news. Não tinha. Cara, sempre teve fake news. Aqui, ó. Esse aqui é só um caso, tá? O caso da escola base lá de São Paulo que aconteceu. Cara, na Rede Globo, na época da escola base, era o dia inteiro falando de escola base, e tinha notícias de que as crianças faziam pactos com o diabo e dançavam nuas na escola e não sei o que lá. Cada hora uma coisa mais escabrosa que a outra, no final descobriram que não era nada. Que as crianças que falaram porque não entendiam o que estava acontecendo e ficaram impressionadas com a atenção que estavam recebendo e não tinha nada no final das contas, acabaram destruindo a vida do pessoal lá da escola base, uma fake news da Globo. E você acha que é só essa? Não, tinha um monte. O pior, essa daqui foi uma fake news que a gente ficou sabendo depois descobriram, voltaram atrás, né? Ficou feio pra caramba pra Rede Globo esse negócio na época, mas não foi o pior. O pior são as fake news que eles falaram na época e que nunca, até hoje tem gente que acha que é verdade porque, né, na época não tinha internet para desmentir a Rede Globo, então sempre teve fake news e era muito pior antes. Hoje, fake news na internet, é o que eu falo, a internet é uma maravilha, porque ela tem a fake news, mas tem a notícia verdadeira também, tem o contraponto, tem argumento A, tem o argumento B, tem o argumento C, tem tudo ali. Se você quiser, você não cai na mentira, só cai na mentira se você quiser.
Agora, na televisão, não. Na época da TV fechada, na época da informação centralizada, o pessoal fazia lavagem cerebral mesmo, porque só tinha aquela informação, só tinha aquele negócio ali. Não tinha ninguém para dizer, peraí, isso aí tá errado, isso aí não é bem assim não, né? Não tinha isso, né? Enfim, então o pessoal tá todo chorando aqui a época que o Alexandre de Moraes... Na verdade, o que eles estão chorando é a época que o Alexandre de Moraes podia mandar e desmandar no Brasil sem ter preocupação com nada. Acabou essa época, né? Porque o Barroso falou que virou a página e coisa e tal, mas na verdade não virou não, meu amigo. O Elon Musk vai depor a Câmara dos Estados Unidos e, como a gente falou no outro vídeo também, a Câmara lá dos Estados Unidos pediu explicações ao governo Biden, então a coisa está só começando, ainda vai rolar muito isso daí, sobre essa situação, sobre possível interferência da CIA nas eleições brasileiras. Detalhe, eu acho que não teve interferência da CIA nas eleições brasileiras. O que eu acho que teve foi só a garantia deles de que eles não iriam apoiar um golpe de Bolsonaro eventualmente. Mas eles falaram isso também porque sabiam que não ia ter, né? Então ninguém se comprometeu com nada nessa história. Não acho que tenha isso. Mas, agora, com relação à censura, a censura teve. Censura com certeza teve. E nessa coisa toda também, tem muita gente lá na Casa Branca que se sente traída pelo Lula, né? Porque acha que os Estados Unidos ajudou o Lula nesse aspecto da censura e coisa e tal, e no final das contas o Lula foi eleito e sacaneou os Estados Unidos, não implementou coisas que eles queriam, esperavam que o Lula fizesse aqui, como, por exemplo, apoiar o Ocidente. Apoiar Israel, apoiar a OTAN, não quiseram fazer isso, apoiar a Ucrânia, que era muito importante, não quis fazer isso. O Lula é automaticamente ligado ao lado errado, não tem jeito, né? Então, mesmo na administração Biden, o pessoal não está tão satisfeito assim com o Lula, não, tá? Não sei se o Lula vai ter muito apoio, mesmo que peça esse apoio lá nos Estados Unidos, né? Enfim, o STF já está tentando resolver o problema interno, eles já viram que deu merda, que lá fora eles não podem fazer nada. Barroso telefonou para o Lira, está querendo fazer uma reunião com o Pacheco, estão vendo justamente o que pode seguir disso daqui. Está se desenhando um grande acordão nessa história, é o que vai acontecer. O Lira disse que não pretende instalar a CPI contra o Supremo. Isso é um problema, a CPI na Câmara é um problema mesmo. Por quê? Porque a Câmara, em tese, não tem a capacidade constitucional de avaliar o Supremo, né? Esse valor, essa coisa é dada ao Senado. Então teria que ser uma CPI no Senado para fazer abuso de autoridade do pessoal lá do Supremo. E mesmo isso tem questionamento se seria aceitável ou não. Processo de impeachment? Pode. CPI de lava-toga da vida? A definição é que não pode, porque isso seria investigação em outros poderes, né? Agora, é possível que o pessoal dê um jeito de colocar isso daí de uma forma diferente. Casos de censura no Brasil. Por exemplo, a Câmara poderia muito facilmente fazer uma investigação nas mídias sociais brasileiras de por que elas obedeceram ordens ilegais do Alexandre de Moraes. Isso é uma coisa que eles poderiam fazer, porque investigar empresas de mídia no Brasil eles podem. Eles sabem que a gente sabe que o X reclamou, né? Então o X é menos mal, mas as outras empresas de mídia toda colaboraram, né? O Google colaborou, a Facebook colaborou. O Lira poderia facilmente fazer uma coisa que seria bastante efetiva nesse aspecto, chamando essas empresas e perguntando: vem cá, por que vocês obedeceram ordens ilegais do STF? Não é uma investigação sobre o STF, é uma investigação sobre as empresas de mídia brasileira que estão censurando perfis de pessoas de direita aqui no Brasil. Acho que esse deveria ser o caminho do Lira, mas não sei se alguém vai dar essa ideia para ele lá, né? Então, instalar CPI contra o Supremo, eu também acho que não adianta, porque já tem jurisprudência para isso. O próprio STF declararia inconstitucionalidade, isso geraria problema, esse tipo de coisa. É lógico. Se o Lira fosse macho de verdade, se o Pacheco fosse macho de verdade, faria isso e peitaria o STF na decisão deles, né? Mas não tem, tá faltando testosterona nesse pessoal, não tem chance, né? O mais importante dessa história toda, como eu deixei claro para vocês, é que isso tirou totalmente a moral dessa turminha aí ai, não estamos protegendo a democracia, né? A própria mídia brasileira já começou a ver os problemas, a gente já falou de vários artigos do pessoal criticando o STF, e olha mais esse daqui, o pessoal aqui do Estadão falando sobre o Super Supremo, né? Que essa polarização é a narrativa, olha só, a narrativa de um iminente risco democrático possibilitaram intromissões e uma infundada consciência de que a democracia foi salva pelo STF. A narrativa de um risco democrático. Nunca houve risco de verdade, a narrativa houve. E uma infundada consciência de que a democracia foi salva pelo STF. Não foi.
a democracia foi salva pelas Forças Armadas, né? As Forças Armadas não quiseram entrar em golpes e felizmente não fizeram nada, isso é o correto mesmo, mas em momento algum ameaçaram, em momento algum teve esse risco. Bolsonaro não fez isso, não quis isso também, ou seja, não teve golpe, não teve nada disso daí, né? Só na cabeça desse pessoal que quer porque quer reviver o PSDB, que é preciso dizer que Bolsonaro foi golpista para tirar ele do jogo democrático, tirar ele para sempre da política brasileira. Mal sabem eles que estão piorando a situação, porque o apoio ao Bolsonaro só cresce com o que o pessoal está vendo como um absurdo, né? E o pessoal lembra aqui de um caso que aconteceu entre o Joaquim Barbosa e o Gilmar Mendes, tá? Não tem nada a ver, o Joaquim Barbosa também é um sócia do caramba, mas em determinado momento o Gilmar Mendes estava falando de que como o Supremo é que decide as coisas, a gente que sabe o que é melhor para o Brasil, a população na rua não sabe. E aí o Joaquim Barbosa falou para ele, sai à rua, faça o que eu faço. E o Gilmar Mendes respondeu, eu estou na rua, ministro? E o Joaquim Barbosa respondeu, Vossa Excelência não está na rua não, Vossa Excelência está na mídia, destruindo a credibilidade do judiciário brasileiro. Continua assim até hoje o Gilmar Mendes na mesma toada, né, destruindo a credibilidade do judiciário brasileiro e ganhou o apoio do Alexandre de Moraes nesse processo, né? É uma crítica que, é lógico que eles continuam com aquele negócio de falar, não, temos que falar de Bolsonaro, não podemos não mencionar Bolsonaro, porque não, Bolsonaro, não sei o que lá, é a pecinha quebrada na cabeça desse pessoal. Mas o fato é, estão criticando o Alexandre de Moraes, estão criticando o STF. O pessoal já percebeu que fedeu, que a coisa está seguindo o mesmo caminho de 64. Mas dá aí mais 2, 3 anos e vai estar todo mundo contra o STF, não vai ter mais nenhuma voz para defender o STF, e aí vai estar decretada, ou vai estar decretada a ditadura absoluta, o STF vai estar mandando em tudo mesmo, sem vergonha nenhuma, vai ser a ditadura escancarada, ou então a gente vai ver aí uma redução desse papel do STF. Vamos ver, façam suas apostas. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.